Boa noite, sou Jorge Fernandes, criador e administrador do grupo e do blog Perguntas Poderosas. E hoje, dia 6 de março, vamos dar continuidade às reuniões virtuais mensais do grupo Perguntas Poderosas em 2021. Em regra, toda primeira terça-feira do mês, pretendo trazer um especialista em um tema palpitante sobre mediação de conflitos, para estabelecer um diálogo produtivo conosco. Nesta noite, temos o prazer de trazer a nossa querida Flávia Frois Galo. Flávia Frois é supervisora em mediação judicial, credenciada pelo CNJ, coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos na Escola de Gestão Penitenciária, CEAP, mediadora sênior, perita judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especialista em psicologia clínica pela UERJ, especialista em psicopedagogia pelo CEP, pós-graduada em psicologia clínica pela UERJ, capacitada em prática colaborativa pelo IBPC e psicóloga desde 91 pela UFMG. Nesta noite, a Flávia vai falar sobre o tema mediação, discurso em movimento. Ao final da apresentação, os interessados poderão fazer perguntas à palestrante sobre o assunto, via sala de papo, lembrando sempre que o nosso encontro se encerra às 21 horas. Por fim, informo que esta reunião será gravada e o áudio será disponibilizado para todos os interessados em breve no blog Perguntas Poderosas. Sem mais considerações, passo a palavra à nossa querida e competente palestrante. Obrigada, Jorge. Nossa, muito agradecida pelo convite, né? É muito gostoso ver tantos colegas, amigos, mestres aqui comigo. Nossa, fico lisonjeada com o carinho de vocês. Aqui tem tinha uma mensagem aqui na tela, consegui tirar. Boa noite, né, para todos, todas, todes, né? Como o Jorge, meu querido Jorge, já falou aqui, há mais de 10 anos que eu estou nessa estrada da mediação. Eu sou psicóloga há mais de 30 anos, né? E eu estava participando de um seminário de psicanálise e direito, né? Que o meu querido Júlio, né? Na época estávamos todos juntos ali, né? Trabalhava a psicanálise, era um tema que muito me aguçava. Enfim, e a gente estudava muito sobre a questão da criminologia. Em um determinado momento, a gente convidou uma desembargadora para falar sobre o rumo do direito, né, nesse novo milênio. E, para minha surpresa, foi uma pessoa muito entusiasmada com a mediação. Eu pouco conhecia sobre mediação, né? E ela foi falando sobre um método consensual no direito. Ela é uma pessoa assim que tinha, nesse momento, um olhar muito peculiar para a mediação, uma aposta, né, na mediação, e ela, nesse momento, estava dirigindo o núcleo de mediação de conflitos. Com isso, né, a gente foi convidada a fazer parte da formação em mediação, e a partir daí a minha vida foi se transformando. E aí eu digo isso porque foi um mergulho nesse universo da mediação que modificou a forma como eu atuava na clínica, né? Modificou a forma como eu trabalhava no meu cotidiano. Desde 98, eu sou psicóloga do Sistema Prisional do Rio de Janeiro, e a gente faz, né, pareceres judiciais, e até mesmo essa escuta foi modificada, foi transformada, né? E é interessante porque esse método passou a ser um estilo de vida. E eu comecei a entender que a mediação ela não precisava ter um setting para acontecer, um lugar, que ela ia acontecer aonde está o mediador, ocorrerá uma mediação. E a partir daí eu fui dentro da CEAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Eu busquei um secretário na época e falei que eu tinha muita vontade de falar um pouquinho, fazer palestras para os servidores,
da secretaria para né, os ISAPs, hoje são policiais penais, sobre essa prática de mediação que eu achava que seria interessante. Eram palestras soltas sobre comunicação compassiva, sobre uma nova forma de se trabalhar. Vocês estão vendo? Eu compartilhei, eu não compartilhei, né? Estou falando aqui, mas eu não compartilhei a tela. Não. Bom, mas não tem problema aqui, peraí, deixa eu vou falando, e aí eu vou esquecendo aqui. Bom, mas eu vou compartilhar para vocês que eu fiz uns slides aqui. E é interessante porque quando a gente vai falando, não tá passando. Quer ver? Vocês estão vendo essa tela? Estamos. Tá. Passou para a segunda tela? Vocês estão vendo quando passa? Sim, tá okay? sim, passou. Isso, pois é. Então, o que aconteceu? Naquele momento, isso já tem 7 anos, né? Como eu estava falando com vocês, esse secretário, eu levei uma folhinha, tipo assim, falando que eu achava que era importante falar um pouco sobre essa questão da mediação e da comunicação para os funcionários, né, dos servidores. Aí ele falou assim, agora você vai lá para a escola de gestão penitenciária e vai começar a fazer capacitação com servidores daqui, mediação de conflitos, que eu quero todo mundo como mediador. Isso foi o maior desafio, um dos maiores desafios que aconteceu na minha vida, né? É interessante porque só tinha eu, né? Eu tenho colegas que são mediadores dentro da SEAP, mas essa atribuição foi dada a mim e a gente começa a trabalhar meio que em parceria, mas de uma forma muito incipiente, né? São 5.000 inspetores prisionais, policial penal, e só tem eu ali. A gente está com um corpo muito reduzido de psicólogo, então eu me sinto assim, privilegiada de estar fazendo esse trabalho hoje, né, nesse momento. E isso já tem 7 anos e esse trabalho foi replicando como formiguinha, um trabalho aqui, outro ali, e a gente deve começar o primeiro centro de mediação na Central de Penas Alternativas, junto com o João Nadais, que é um psicólogo também e é um mediador de conflito muito atuante, né, no Tribunal de Justiça, enfim, fez parte de outros segmentos. Nesse momento, a gente começa a entender que é possível, né, que existe uma possibilidade para a mediação, né, fora desse lugar que a gente pensa na mediação privada, fora da Câmara, fora do tribunal. A mediação ocorre aonde estamos. Aonde está o mediador, ocorre a mediação. Pode ser dentro de uma loja, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de um condomínio, dentro de um clube, dentro de uma escola, né? Se ali tem um mediador com esse espírito, né, que entende a mediação dessa forma, ela começa a acontecer. É interessante porque se isso começou assim de uma forma incipiente, né, foi muito estudo, muito trabalho e muita dedicação. E aí a gente vai aproveitando esses outros olhares, né, de outros lugares, e a gente vai, de uma certa forma, enriquecendo. Para mim, isso é um enriquecimento da vida, né? Essa experiência, esse olhar que vem de outros lugares. E isso me encanta na mediação. Essa multiplicidade de saberes, né? De percepções, de discursos diferentes. E o nosso grande desafio é fazer esse discurso circular, né? Circular é entrar em movimento. Quando eu falo assim da experiência da mediação, eu acredito que é nessa experiência, né, que existe um método de resolução de conflito, né, para alguns adequado, dependendo do conflito adequado, ou para outros, né, é um método de forma mais incipiente. Ele é muito utilizado nas relações continuadas. Né? A gente fala que ele é mais adequado em relação às relações continuadas, mas eu acho que ele cabe em todos os segmentos.
desde que seja realmente que haja espaço para isso. Possibilita, e essa experiência da mediação, ela possibilita um desdobramento do discurso, que comparece, a princípio, como uma verdade absoluta. É isso que eu trago aqui, né? E aí vocês vão falar assim, mas Flávia, que história é essa? Que discurso é esse, né? E é interessante porque isso também está ali dentro dessa experiência minha, né, de leitura, de estudo. A gente pode pensar até numa composição de discursos, né? Tem um psicanalista, né, Lacan, que fala do discurso da histérica, o discurso universitário, o discurso do mestre, o discurso psicanalista. E através dessa fonte eu fui começando a entender que a mediação ela acontece quando esse sujeito que está aí como mediador, ele faz com que esse discurso, essa narrativa circule. E ela só vai circular quando essa verdade que comparece absoluta é acolhida como verdade da ordem da impossibilidade, ou seja, não existe verdade toda, né? Aquela verdade que atrás é a percepção que ele tem de um determinado fato. A outra verdade do B é a percepção que ele tem de um determinado fato, né? E aí, quando a gente fala da questão do discurso e como é que esse discurso pode entrar em movimento, já que um tem uma percepção, o outro tem outra percepção, e a gente pode entender a verdade como uma percepção de um determinado fato se sobrepõe à outra, né? Agora, quando a gente pensa nessa questão de como que a gente fala do discurso, e o discurso é uma exposição em forma de relato, é com isso que a gente trabalha o tempo todo na mediação, né? Ele é feito pelas pessoas, eles demontam não só aquelas pessoas que estão demandando mediação, mas também que são demandadas à mediação, né? A gente atende aquele que busca uma mediação porque já conhece, já ouviu falar, mas também aquele outro que, de uma certa forma, é demandado à mediação, né? Que seja pelo juiz, seja por um terceiro que diz que vá, é isso. Esse relato que comparece nesse momento desse discurso é uma narrativa, né, que é composta desse conjunto de percepção. Então, o relato dessas pessoas nada mais é do que um conjunto de percepções de fato, essa narrativa, né, que são ideias tomadas como certas e verdadeiras. Só que quando a gente pensa nessa certeza e nessa verdade, se o mediador embarca por aí, ele perdeu, porque ele não consegue ocupar esse lugar de mediador. Ele só consegue ficar nesse lugar de mediador quando ele entende que aquela verdade é não toda, ela não é absoluta. E para ele estar e ocupar esse lugar, ele precisa saber que ele não sabe. É isso que faz o discurso entrar em movimento, né? É por meio dessa linguagem oral, né, que um participante ele vai buscar influenciar, né, o raciocínio do outro, vai buscar influenciar os sentimentos, vai tentar, de uma certa forma, seduzir, pode até mesmo, né, o mediador para que ele acredite nessa verdade sua como uma verdade absoluta, ou até mesmo os outros que estão ali. Ele vai procurar impor seus interesses, né, as suas percepções sobre os fatos narrados como um único e verdadeiro. Quando a gente fala, né, e aí que está essa questão que eu vou trazendo, que o discurso enquanto verdade absoluta, ele é um discurso congelado. Essa verdade que comparece, né, enquanto a verdade do processo, aquilo da inicial, aquela questão aparente, a ponta de cima do iceberg, a posição, como nos diz William Ury, quando a gente trabalha, né, na mediação, a gente vai desconstruindo isso que é da ordem desse discurso enquanto uma verdade absoluta, que eu estou chamando aqui de discurso congelado, né?
Essa verdade que comparece, né, que é a verdade do processo, a verdade da inicial, essa questão aparente, essa queixa, ela é sempre uma verdade não toda. E ela pode ser a verdade daquele que narra, mas não é a verdade daquele sujeito. Isso que é mais interessante. E a gente pode pensar assim, mas de que verdade se trata então na mediação? Se trata daquilo que eu preciso, necessito e desejo, a partir do momento que eu também consigo escutar aquilo que o outro precisa, necessita e deseja. E a gente vai construir algo diferente, né? Se a gente tem duas verdades absolutas, porque eu tenho a verdade de A e eu tenho a verdade de B, nesse primeiro momento, a gente tem essa verdade absoluta que também é não toda. Que vem extraída de onde? Da narrativa desses discursos dos medianos. E o que é esse discurso do mediano? É aquilo que ele fala, é aquilo que ele traz. E aí, eu tenho dois discursos que trazem como um ponto em comum a tentativa de imposição. Eu falo a verdade, eu tenho a certeza, eu quero porque quero, né? Essa ausência de escuta desse escutare, que é querer entender, né, de onde esse sujeito fala, de que lugar ele é falante, essa ausência, essa surdez, ela vem como uma flecha, ela vem como um ataque. Então, o outro passa a falar para atacar e o outro fala para defender. Em um outro momento, o outro fala novamente para atacar aquele que o atacou e o outro fala para defender. Mas quando a gente tem esse discurso de surdos, essas duas verdades absolutas, né, buscando se impor uma verdade sobre o outro, uma fala sobre o outro, uma certeza sobre o outro, a gente não tem comunicação. A gente não tem, quando eu falo comunicação, essa escuta de que eu preciso, eu necessito entender de onde esse sujeito fala, né? Essa conversa truncada é que eu chamo de discurso congelado. Essas duas falas sem enlaçamentos, né, são eu estou falando para mim mesma, eu estou falando para me convencer, né? Então, essa fala aonde eu não tenho o outro como aquele que também não tem a certeza daquilo que ele pede, essa fala é o que a gente está chamando aqui de discurso congelado, que a gente conhece, aí vocês estão, né, a gente vê isso o tempo todo, né, que é a posição, né, que o Uri traz, a gente vai trabalhando com isso, essa questão aparente, eu quero porque quero, eu tenho direito, isso é certo, eu tenho mais direito sobre você porque eu faço certo e você não faz, né? Quando a gente está falando dessa posição, essa fala que marca a posição, ela é sempre uma fala impositiva, né? Cada um fala para defender sua posição, e isso é uma verdade, e essa verdade é uma verdade absoluta. É a verdade do direito, né? É a questão aparente, é aquilo que tampona o desejo, que tampona a pauta. E aí eu digo para vocês o seguinte, a minha ousadia é tremenda, que eu costumo dizer que o que se trata na mediação é disso que está por trás, é desses interesses subjacentes, é aquilo que não vem com a inicial, é aquilo para quê, né? É aquilo que me faz suspirar e pensar, ué, o que é mesmo que eu quero? Né? Essa fala que comparece como eu quero, eu tenho direito, isso é certo, isso é errado, é o que faz a gente marcar posição. Agora, isso tudo que eu estou falando com vocês já sabem, né? A questão é o que o mediador, então, tem a ver com isso? Que lugar é esse, então, do mediador? Né? O trabalho do mediador, né, que eu chamo aqui de uma intervenção, o trabalho do mediador é intervir nesse lugar,
nesse discurso congelado, nesse sujeito que só fala para encobrir a fala do outro, esse sujeito que só fala para se impor sobre o outro. Ele intervém, né? Como que ele intervém? Ele intervém com as perguntas abertas. Ele não vai intervir com a certeza, senão ele também congela o discurso, né? O trabalho do mediador, que eu chamo aqui de intervenção, ele parte de um convite, né, para que os medianos mergulhem em si mesmo, na sua própria subjetividade, né? A busca por essa elaboração do querer, do desejo, é elaborar, né, esse lugar que não é falado na inicial, né? E isso aponta sempre, gente, para uma falta, né? Quais os motivos por trás do pedido? Qual o propósito do querer? Que lugar é esse que eu ocupo aqui? Né? É um lugar acusatório do outro, onde eu sou a vítima? Então, eu não tenho uma responsabilidade. Eu simplesmente, né, o outro é culpado, né? Agora, quando a gente fala desse caminho, então existe um caminho aí, né? Um caminho para dar um mergulho numa subjetividade, e aí eu estou falando, gente, do lugar do mediador. Se o mediador ele embarca nessa, que existe uma verdade absoluta, que existe um certo e errado, que existe um traidor e um traído, que existe um alienado e um alienante, né? Nesse lugar, se ele embarca aí, ele congela também, ele também se posiciona. E se ele se posiciona, esse sujeito não começa a se questionar sobre esse lugar que ele ocupa, né? A gente sabe que esse caminho não é o caminho por meio da sugestão, né? E olha que a sugestão, o nosso querido, para alguns queridos, para outros não, mas Freud, ele começa a trabalhar com sugestão, ele começa a trabalhar com hipnose, depois ele trabalha com sugestão e depois ele passa simplesmente para a escuta da fala, daquele que está trazendo, né? Simplesmente fale, ele trabalha com essa fala das mulheres, das histéricas, e é com essa fala que a gente trabalha também, né? Quando a gente sugestiona, quer dizer, não o mediador, mas o conciliador, se consegue até um acordo, mas esse acordo ele pode não ter lastro, ele depois se desfaz, né? É como Freud dizia, quando eu sugestionava, a pessoa saía de lá muito bem e tal, e até tá ótimo e tal, mas depois voltava tudo novamente. Não existe uma elaboração. Não é o outro que diz para ele o que ele tem que fazer. Ele precisa descobrir possibilidades, novos caminhos, novas possibilidades. E aqui, gente, se a proposta da mediação ela é diferente da proposta da conciliação, que todos têm o seu lugar, tá? Não existe um método melhor ou pior do que o outro. Existem métodos mais adequados para determinadas situações e outros mais adequados para outras situações. Mas aqui a gente está falando sobre esse lugar da mediação, que às vezes vem muito misturado com esse lugar da conciliação, como se também coubesse o mediador da sugestão, né? E isso é muito diferente, porque o produto de uma mediação onde existe uma elaboração daquelas pessoas ali presentes, ela é muito diferente de um produto de uma mediação onde existe uma sugestão do que deve ser feito ou não deve ser feito. Por mais que o mediador, né, isso é um lugar que é desafiador, porque por mais que o mediador ele acredite saber qual a solução do conflito, se ele não enrola a sua língua e espera as pessoas trazerem esse inusitado, esse lugar, né, aquilo se desamarra. Quando duas pessoas elas conseguem construir uma elaboração aonde, né, se acredita que aquela solução é uma solução que é boa para todos, ou adequada para todas, ou suficientemente boa, ou cada um perde um pouco, perde o gozo aí, né? Quando essas pessoas, né, elas conseguem fazer essa elaboração, existe uma amarração que é feita entre elas.
existe um laço que é construído, principalmente um laço de confiança. Isso sustenta o acordo, né, para depois, para momentos a posteriores da mediação. Esse trabalho de elaboração, ele cria saídas para o conflito e é o trabalho dos medianos. É o trabalho dos medianos, né? Criar essas saídas para o conflito, buscar alternativas, descobrir quais são suas respostas. É um produto do trabalho da mediação. Esse ponto é fundamental para que as pessoas, né, empoderadas, quer dizer, com poder de decisão sobre a sua vida e sobre si, possam se responsabilizar pelas suas decisões. Então, a pessoa em mediação, ela se responsabiliza pelas suas decisões, pelo seu acordo, a partir do momento em que ela consegue elaborar. E não é o outro que diz o que ela deve ou não fazer, mas ela consegue elaborar uma saída possível para ela, para elas, boa para todos, né? Quando, nesse momento, o mediador, né, ele facilita a comunicação e o discurso começa a entrar em movimento. Ele não sugere, ele não sugere, ele não diz quem está certo, quem está errado, né? Ele não se posiciona, né? E aí uma outra verdade é construída, que é a verdade dos dois, que é a verdade que pode se pensar em um acordo que é feito. Mas isso só pode ser feito a partir do momento em que o mediador coloca em escansão, coloca em suspensão o julgamento, de que tem um que está falando verdade, tem um que é bom, tem um que é mau, tem um que é traído, tem outro que é traidor. Isso não nos interessa. O que nos interessa é a resposta, é a saída que essas pessoas vão conseguir construir naquele lugar. E eles constroem isso a partir do momento que esse ambiente da mediação é um ambiente confiável, aonde eles são acolhidos e aonde eles sentem confiança para poder trabalhar sobre isso que nem mesmo, muitas vezes, eles não querem saber, que é aquilo que está por trás, aquilo que a gente está falando, que está nas entrelinhas, que fica submerso, ou que está a céu aberto, mas que não é escutado. Né? É interessante porque não nos cabe o papel de julgar. Por isso que a gente coloca em escansão o juízo de valor. E é interessante porque o que a gente busca, se busca na mediação, que tem como produto, né, nem sempre é um acordo, mas a responsabilização do sujeito por aquilo que ele pede, por aquilo que ele deseja. A culpabilização, ela congela o discurso. A gente vê que isso não dá certo, né? Como que é isso? É um terceiro imparcial que diz: você está certo, você está errado, você que está errado, você fica de castigo lá no cantinho, você é culpado e pronto. Só que isso não resolve. Isso congela o discurso. Esse sujeito que fica lá no cantinho, muitas vezes eu já vi sair do cantinho depois e falar o seguinte: eu já paguei tudo que eu devia para a sociedade. Posso sair, fiquei aqui durante tanto tempo pagando. Agora eu posso sair e fazer tudo novamente. Porque ele não se responsabilizou pelo seu ato. Muitas vezes, sequer sabe o que é que ele fez, que lugar é esse, o que é isso que a gente está chamando aqui de uma ordenação social. Por isso que eu digo, muitas vezes, que esse culpado, né, que põe o outro lá no cantinho, que tem uma sanção. Se você é culpado, você merece uma punição. Se você merece uma punição, você fica ali no cantinho. Isso não quer dizer que esse sujeito se responsabilize. Muito menos que ele entenda de que lugar ele está falando. Por isso que é importante o mediador manter em escansão esse julgamento. O sujeito que dá mediação, que ele se responsabiliza por esse lugar, aonde ele começa a entender, né,
qual é o desejo do outro, qual é a falta do outro, que dano eu causei nessa situação e o que eu posso fazer para reconstruir ou para construir algo diferente. É aí, nesse momento, dessa responsabilização, que eles conseguem construir ponte. É os dois se responsabilizando pelo aquele lugar onde eles estão, pelo conflito aonde eles estão, pelo emaranhado onde se meteram. E só eles podem sair desse lugar. A questão do mediador, né, como que o mediador ele vai operar aí, ele pode tanto trabalhar para congelar o discurso, que é fazendo julgamento, dando uma sentença, né? O fulano está errado, aí vai lá nos bastidores, né? Começa lá com a equipe, olha, eu acho que aquela mulher está certa, o cara é um traidor. Acabou, gente. Se eu tenho certeza do que o sujeito é, eu não preciso mais escutá-lo. É por isso que o discurso congela. É por isso que não existe mediação se o mediador acha que sabe o que é que aquele sujeito está falando. Não dá. Nesse momento, o discurso fica congelado. Eu não preciso escutar. Se eu já tenho o diagnóstico, se eu já tenho a sentença, para que eu tenho que escutar? Esse blá, 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 blá. Né? O que é isso? Então, o mediador ele pode congelar também o discurso. Toda vez em que ele se coloca nesse lugar, o mediador, que é aquele que sabe, eu já tenho 10.000 horas de mediação, eu sou o máximo, eu sou o mediador melhor do mundo, não tem mais nada, eu também aqui, acabou. Ele saiu do lugar de mediador. Ele não consegue mais escutar. Cada mediação é única. O mediador, ele chega numa mediação esvaziado de si mesmo. Ele pode ter lido todas as teorias, ele pode ter feito mais de 10.000 horas de mediação, mas quando ele senta ali para escutar, ele precisa ter uma grande interrogação. Quem é esse? Quem é essa? Que mulher é essa? Que homem é esse? De onde eles vêm? O que eles querem? Isso é completamente diferente, né, de eu fazer um julgamento, de eu dar um diagnóstico, de eu fazer um rótulo. Né? É quando a gente acaba, a pessoa julgando a outra, ela, de uma certa forma, desresponsabiliza esse sujeito. É aquele caso do meu amigo lá que ficou preso 5 anos, agora já paguei tudo. Ele não precisa mais se responsabilizar. Ele já sofreu uma sanção, né? Ele já cumpriu o castigo. Né? Depois de cumprido o castigo, ele não deve mais nada, ele já pagou com a dor do corpo. Ele não precisa pensar em como que ele poderia fazer diferente. O que ele poderia fazer de diferente, né? Não há elaboração dos motivos, né, para o ato, não há elaboração dos motivos que me trouxeram ali para esse conflito, ou seja, para um fim de um casamento, para uma discussão, não há elaboração. Porque o outro já falou que eu perdi, então eu fico no cantinho, o outro ganhou, vai-se embora. E aí eu posso repetir tudo de novo, da mesma forma. Eu não consigo elaborar a minha trajetória, esse caminho, nem mesmo a possibilidade de descobrir de que desejo se trata. Né? Eu fiz isso, mas o que eu estava querendo mesmo? Aonde que eu estava chegando? Que angústia é essa que me tomou conta e eu perdi a palavra e parti para o ato? Eu não me dou conta disso. Eu não preciso saber disso. Né? E aí a gente tem um discurso congelado. Na mediação, quando a gente fala que o discurso está em movimento, ele entra em movimento pelo desejo do mediador de querer saber sobre aquelas pessoas. Ele quer saber.
ele tem desejo de conhecer. Ele quer entender aquela história. Ele quer entender de que lugar essas pessoas estão falando. Ele quer entender quem é João. Ele quer entender quem é Maria. O mediador, ele coloca esse discurso em movimento através das intervenções. E eu chamo aqui de intervenção as ferramentas que ele faz, né? As perguntas abertas, as paráfrases, as nossas queridas perguntas reflexivas, que são as perguntas poderosas aí, talvez, do Jorge, do blog, né? São essas perguntas que levam à reflexão de que lugar eu falo, para quem eu falo, né? Quando a gente está falando dessas perguntas, e essas perguntas poderosas, são perguntas reflexivas, a gente está entendendo que esse lugar do mediador é um lugar que questiona. Esse sujeito é um sujeito que questiona. Questionam essas pessoas que estão ali. Questionam sobre o seu desejo, né? Ele busca entender de que lugar eles estão falando, quais são os seus sentimentos, a sua necessidade, os seus desejos. Esse querer saber sobre o outro vai movendo a mediação como um todo. Esse querer saber sobre o outro só é possível a partir do momento em que o mediador reconhece que ele não sabe. Que embora ele tenha lido todos os livros, que embora ele tenha feito as suas 100 mil horas de mediação, quando ele chega na mesa ou no círculo, ou aonde ele estiver, ele não sabe sobre essas pessoas, né? Aconteceu uma coisa muito interessante, eu vou falar assim rapidinho aqui, que me veio à cabeça aqui, é muito interessante. Uma vez que eu estava mediando junto com uma outra mediadora, muito experiente, muito bem formada e tal, e aí o advogado, né, de uma das partes, das pessoas ali, ele vira e fala o seguinte: olha, ela faz abertura, ele fala assim: mas eu também sou mediador, porque eu já estudei mediação. E aí, por cargas d'água, a mediadora escorrega e diz o seguinte: eu estudei em Harvard. Gente, naquela hora, pronto. Eu falei, pronto, acabou. Vai ter uma mediação? Que isso? De onde saiu isso, né? Começou uma disputa ali de ego, e isso só foi quebrado quando você consegue validar tanto A quanto B. Ai, que maravilha que você estudou mediação, então você sabe como funciona. Que maravilha que você também estudou em Harvard. Ah, então é muito brilhante, eu estou aqui cercado de pessoas brilhantes, né? Mas agora eu preciso muito escutar a Dona Marinha, eu preciso escutar o seu Joãozinho. Vamos escutar então a Dona Marinha e seu Joãozinho? Por que eu estou trazendo isso? Porque o mediador também é humano. E, às vezes, ele escorrega mesmo nessa questão narcísica de ego, principalmente quando é espetado. Mas a grande questão é que, se ele sabe o lugar onde ele ocupa, e esse lugar é o lugar do vazio, esse lugar é o lugar de que ele não sabe, isso não vai fazer diferença para ele. Olha só, é muito importante. Eu não estou dizendo que o mediador não tem que estudar. Pelo contrário, ele tem que ler todas as teorias possíveis, né? Antropologia, filosofia, psicologia, psicanálise, direito, tudo o que lhe é possível. Ele é curioso, ele quer saber, mas quando ele chega numa mediação, ele simplesmente se esvazia de si, se esvazia desse ego para poder perguntar para o outro. Perguntar nessa legitimidade, né? Nessa curiosidade que realmente ele não sabe, né? Nem do Joãozinho, nem da Dona Marinha. Aquele caso, por mais que possa ser parecido, é único, porque aquela história
Aquelas pessoas, elas são únicas. A percepção que cada um tem da vida e do mundo e do conflito é única. Ele vai acessar, então o mediador ele acessa os mediandos a partir das perguntas, né, que a gente já sabe, reflexivas, abertas, partindo do não saber, né? Esse não saber é movido pelo desejo de saber. Saber sobre essas pessoas, saber sobre a narrativa, saber sobre o furo, saber sobre esse lugar da falta, né? E é assim que ele começa a jornada, enlaçando o seu desejo. Olha só, se o desejo do mediador é um desejo de saber sobre o outro, se ele consegue enlaçar isso com os medianos também passam a querer saber sobre o outro. E aí a escuta se abre. É nesse momento que a escuta se abre. Eu não sei, essa fulaninha morou comigo 20 anos, mas eu não sei quem ela é. Eu não sei de que lugar ela fala. Ela mudou, ela é outra pessoa hoje. Quem é essa pessoa? Para eu poder fazer algum tipo de negociação com ela, eu preciso entender o que ela está me pedindo. Eu preciso entender de que lugar ela está falando. E assim a dona Joaninha também com o seu Antônio, né? Que esse homem, eu já sei tudo dele, eu sei como ele faz, mas hoje eu não sei mais quem ele é, né? Não sei que homem é esse aqui. Para eu poder fazer algum tipo de negociação, eu preciso abrir os meus ouvidos para entender de que lugar ele fala, o que ele traz para mim. Como eu falei para vocês, gente, é muito importante a gente ter o conhecimento. Não estou dizendo que o mediador não tem que ter conhecimento, não tem que estudar, pelo contrário. Ele estuda tanto e ele vai buscar conhecer tanto para saber que ele não sabe, né? Que ele nada sabe. Quando a gente trabalha com a mediação, eu falei para vocês, toda afirmação ela vai se sobrepondo à outra e a gente vai, de uma certa forma, paralisando a comunicação e congelando o discurso, né? O que eu chamo de discurso congelado é isso, é uma verdade ao tempo todo se sobrepondo a outra verdade, e aí uma verdade é mais poderosa, é isso que se trata, eu estou certo, você está errado. Acabou, né? Quando a gente trabalha na mediação, a gente vai se valer de múltiplos saberes, de múltiplas disciplinaridades, né? Para o ofício do mediador, se faz necessário a busca pelo conhecimento multidisciplinar. Mas eu estudo, eu faço todos os cursos de mediação que aparecem aqui na minha vida, estudo tal. Eu recomendo, né, para os meus alunos, olha, estuda outra coisa também, mas não, faz um curso de antropologia, de filosofia, né, de psicologia, de direito, né, se você não é dessa área. Isso é muito importante. Estuda um pouquinho de direito de família, de civil. Para quê? Para ele poder ocupar esse lugar ali do saber? Não, para ele ocupar o lugar do não saber quando ele sentar na mesa. Quando ele sentar ali, ele saber que ele não sabe de que lugar essas pessoas estão falando, né? A multidisciplinaridade, essa disciplinaridade que vem na mediação, que vai fazendo as pontes, que vão entrelaçando esses discursos, ela é muito importante. Inclusive para a gente começar a perceber de uma outra forma, que não é só dentro do meu mundo, não é só dentro do meu universo, né? E aí a gente, né, eu já falei, ele vai estudar todas as teorias, né? Mas quando ele vai chegar na mediação, ele vai chegar esvaziado, né? Ele vai se esvaziar de si mesmo para poder escutar aquele que fala. E esvaziar-se de si mesmo para escutar aquele que fala é colocar o julgamento em expansão, é apostar em algo novo. Isso é complicado, né? Muito complicado, porque desde
né, dos 6 anos, aí, 5 anos, 4 anos, a gente vai aprendendo a fazer isso, julgamento. Instância moral, né? Traz o Freud lá, superego, né? Mas então, como é que alguém vai viver sem superego? Como é que alguém vai viver sem falar do certo e errado? Como é que alguém vai viver né, de uma certa forma contínua? Nesse momento, para você escutar o outro, é necessário você se abster desse julgamento, né? É questionar aquilo que você está entendendo, que você acha que você entende dessa pessoa, desse lugar. Quando a gente consegue fazer essa expansão desse julgamento, que é quando o sujeito fala, a mulher diz, ele é um calhorda, um psicopata, um traidor, né? É querer entender, peraí, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. O que é que você está chamando de traidor? O que é isso para você? Ó, né? Aquela mulher... Mas peraí, deixa eu entender o que é isso. O que você está chamando de louco? E assim, e o que vocês têm em comum? O que é possível, né? Entender dessa comunhão? Como é que vocês se encontraram? Aonde que vocês estão? O mediador, ele vai buscar saber aquilo que ele não sabe, atrás daquele discurso, que muitas vezes esses medianos também não sabem, mas eles acabam elaborando ali na mediação. Né? Tem um N exemplos, né? Tem quando o mediador ele acredita que ele sabe sobre essas pessoas, ele deixa de escutá-lo e aí um abre para algo novo. Teve uma vez, e às vezes é algo tão tá tão na cara, porque tá tão na superfície, né, que isso vem, que a gente se assusta quando a gente coloca esse julgamento em expansão. Teve uma mediação que eu participei de uma vez, que era um casal, e aí o pai, né, era o pai e a mãe do menino lá de 4 anos, o pai tinha feito um pedido que ele queria ser responsável financeiro pelo garoto. E essa mulher, ela chega na mediação com 2 advogados e ele com um advogado. Não, eu só quero... E a mulher cabisbaixa o tempo todo. E eu não conseguia perguntar, como é que é isso para você? E ela falava por monossílabo. Falei que é uma coisa estranha, individual. E ela falava assim, ela só falava isso, olha, eu sou responsável financeiro, mas o que você precisa? O que você... Eu não quero nada. Do meu filho cuido eu sou responsável. Eu não quero nada. Aí o advogado, né, falou assim, mas você já fez alguma... achando que essa mulher precisava de alguma coisa, né? Planilha, porque ela tem intenção, ela não sei o quê. Eu não quero nada. Eu sou responsável por meu filho. Essa mulher só falava isso. E aí, eu perguntei para ela o seguinte, mas você já teve algum desejo? Você já quis alguma coisa? E como é que era a sua vida antes de ter seu filho? Já tinha 4 anos. Aí ela levanta a cabeça, o olhinho brilha e ela fala assim, eu fazia fisioterapia, eu queria ter uma escola de pilates. Eu falei, que bom! E ainda você tem um desejo? Eu fiz, aí fiquei grávida, namorado, a gente ficou junto e tal, e agora não tenho mais... E você não tem vontade de voltar? Como é que era essa idade, essa coisa e tal? E ela começa a falar. E aí, em determinado momento, ela diz o seguinte para mim, ali para o advogado, isso não é individual. O que aconteceu foi que, desde o momento que eu recebi aquele papel do oficial de justiça, falando que eu não era responsável, o advogado fez uma coisa bem pesada, né? Falando que o menino ia para a escola porque ela não era responsável, então que ele tinha que ser responsável financeiro, etc. Eu nunca mais abri a porta de casa para esse homem. Eles eram namorados, gente. Eles conviviam. Eles eram amigos. Ela não trocou mais uma palavra com ele. Eles foram se ver ali, mediação. E aí, na individual com ele, ele falou assim,
eu não sei porquê, ela é maluca, ela nunca mais quis conversar comigo, não atende telefone, me cortou, não sei o quê, não abre a porta, etc. E tal, 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 tal. Alguma coisa aconteceu. Não, mas eu não mandei, não falei para o advogado escrever isso, não, era só por causa do imposto de renda. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, e aí meu amigo advogado falou assim, não, mas se você coloca você como responsável pelo seu filho, fulaninho, tal, 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 no imposto de renda, você vai abater o imposto de renda. Era só isso. E essa maluca, essa louca, eu não quis mais ouvir. Gente, isso deu uma torção nesse discurso, é uma mudança de lugar, né? E aí, na hora que ele fala isso para ela, né? Não era isso, né? Não era disso que se tratava, isso não é a minha verdade, esse não é o meu lugar, a coisa vai se modificando. E o negócio foi tão surpreendente que passou lá 15 dias, tinha uma outra reunião com os dois, né? A gente ia ver como é que ia ficar essa situação. E aí eu estou na sala de espera, ali no Sejusc, e eu vejo esse homem com uma mulher toda escovada, com os cabelos cheios de luz, toda maquiada, vestido justo, salto alto. E eu assim, gente, eu não estou acreditando que o cara agora trouxe a namorada para cá. Gente, era ela. Ela chega na sala de mediação com ele, os dois de mão dada, e fala para mim assim, a gente resolveu que agora a gente vai casar. Eu falei, parabéns, coisa boa e tal, etc e tal. E eu falo para ela assim, e o que a gente faz agora? Como é que a gente faz isso aqui? Ela fala assim, eu quero que escreva no papel que eu sou responsável pelo meu filho. Eu quero isso escrito. Para você está de acordo? Claro que eu estou de acordo, ela é responsável. O que é isso, gente? É essa aposta em algo novo. É você, de uma certa forma, querer saber sobre essas pessoas. É não embarcar naquilo que está dito ali. Ela quer qualquer coisa, para mim tá bom assim, mas eu quero que eu sou responsável. Então tá, então a gente põe aqui. Não é disso que se trata. É outra coisa. Ela está falando de um outro lugar. Isso é possível quando a gente começa a olhar para esse sujeito, né, de uma forma diferente, com uma interrogação, né, por trás da nossa cabeça, com uma interrogação daquilo que é dito, né? Essa verdade que não é dita, né, que ela não pode ser dita, porque ela não, é sempre não toda, ela está nas entrelinhas. Né? Ela está alinhavando, né, aquilo que a gente está ouvindo, que está por trás e que tem um sinalzinho aí, que o sinalzinho que traz, e aí vem um outro referencial que a gente traz, que é a questão dos sentimentos, né? Os sentimentos como um sinal, né, de que existe algo ali na ordem do meu interesse, da minha necessidade, né, do meu desejo. O mediador, ele trabalha também, ele escuta esses sinais que a gente chama aqui de sentimento. E a gente chama esses sentimentos, que a gente chama de sentimento, é um processo cognitivo de compreensão daquilo que acontece dentro de mim. E eu vou nomeando isso. Mas isso o pensamento já está atravessando o sentimento. Quando eu nomeio, quando eu falo eu estou triste, eu estou nomeando alguma dor que vem de dentro de mim. E aí eu já tenho um processo que é um processo cognitivo, né? É possível a gente transformar a comunicação quando a gente observa, sem avaliar, suspendendo o julgamento, prestando atenção nos sentimentos, para poder
entender de que ordem ele fala e que ordenação é essa, de que interesse que se trata, de que necessidade é essa que foi ou não atendida para fazer um pedido objetivo, né? As crenças e as percepções, elas podem ser alteradas quando o discurso entra em movimento. E por isso que é tão importante o mediador estar sempre trabalhando com essa história do outro e colocando esse discurso em movimento, né? Mudando o modelo de pensamento. O modelo de pensamento fixo é aquele talento nato, ele nasceu assim, ele sempre foi assim, ele vai ser assim, ele cresceu assim, ele sempre foi traído, o pai dele era traíra, a bisavó era traíra, para um modelo de crescimento. O que eu posso fazer com isso, né? Como que eu posso trabalhar outras habilidades? E isso a gente faz também quando a gente visita esse lugar do outro. A gente vai congelar o discurso, a gente vai alienar a comunicação toda vez que a gente faz julgamentos moralizadores. Eles são vagabundos, oriundos de famílias desestruturadas, drogados, culpa, insulto, depreciação, rotulações, comparações, que é tão comum quando a gente tem 2, 3, mais filhos, né? Diagnósticos, né? São formas de julgamento. Como que a gente trabalha essa questão, né, do mindset que a gente está falando, do congelado, né, de onde eu estou falando, que é um quadro que a gente está falando aqui de um discurso congelado, para um discurso de crescimento em movimento, né? O modelo de pensamento fixo, congelado, ele está sempre evitando obstáculos. Ele fica sempre na defensiva e no final acaba desistindo, né? Ele só enxerga que tenha o esforço como algo infrutífero, o pior. Esse negócio é tão cansativo, eu não vou conseguir. Ele ignora o feedback quando esse feedback é negativo. Isso aí é inveja, né? Ele sente-se ameaçado pelo sucesso do outro. Isso é um discurso congelado. Um discurso, né, quando a gente fala em crescimento, em movimento, é um discurso onde a gente trabalha com os desafios. Os desafios, eles são abraçados. A dificuldade, persiste-se na dificuldade porque eu quero entender, eu quero saber, alguma coisa ali ainda tem, né? O esforço é um caminho para a excelência, né? Eu vou aprender com a crítica. Por isso que é tão bom receber crítica, porque aí eu posso pensar em como que eu posso fazer diferente, né? Encontrar lições, inspirações no sucesso dos outros, ao invés de ficar triste e chateado, né? Porque o outro conseguiu e eu não, né? Gente, eu tô vendo o Jorge ali, ó. Eu não sei assim, eu não tenho a menor noção de tempo, Jorge. Não tá sem som aí. Você precisa de mais quanto tempo, mais ou menos? Você vai perguntar isso para mim? Eu vou te dar uns 5 minutinhos para você arrematar e a gente abre para as perguntas. Pode ser? Pode ser. Tá Deixa bom. até eu botar aqui o meu relógio, gente. Bom, então vamos lá. Quando a gente está falando, né, desse processo em movimento, desse discurso que congela, né, desse discurso congelado, a gente está falando também que são assim, quando eu aumento a sensibilidade das diferenças, das ameaças, né? Eu vou minimizar as percepções de similaridades, né? Aquele efeito de que você é bom e o outro é mal, você está certo, é errado, você fala mentira, eu digo verdade. Eu estou congelando o discurso. Quando eu vou buscar, né, no outro aquilo que a gente tem de semelhante, quais interesses que a gente tem em comum, somos humanos, somos diferentes, cada um é um e tal, mas o que a gente pode fazer em conjunto? A gente coloca esse discurso em movimento. A gente busca querer saber sobre esse outro, né? Esse outro me importa, né? E aí tem toda essa questão dos sentimentos e como é que esse sentimento comparece nessa história aqui para mediação. É um pouco diferente. O Freud fala do afeto, mas aí depois a gente vai fazer uma live para o Júlio falar sobre o afeto da mediação, que é um outro lugar. É um afeto
é uma emoção sem representação. Aqui a gente está falando de sentimento, esse sentimento que a gente fala é alegre, nojo, né? Eu tô com nojo, eu tô alegre, tô triste, tô com raiva, eu dou uma representação. Ele já vem carregado de significante, já vem carregado de palavra. Eu estou dizendo aquilo que eu estou sentindo. Então já tem um processo de elaboração aí. Isso faz diferença, gente. Por isso que ele é um sinal de uma necessidade que foi ou não atendida. Ele já tem um pensamento inserido aí, né? A gente pode, algumas pessoas falam assim, mas o certo, então, aí vem essa história do certo e errado, como se isso existisse, né? A gente pode ficar só com sentimentos considerados positivos, a gente vai desconsiderar os negativos? Claro que não, né? Os sentimentos, eles são como as cores, a gente precisa de todos, né? Inclusive faz parte do nosso universo. Se a gente mantém esse discurso em expansão, se a gente está trabalhando mantém o julgamento em expansão, se a gente está trabalhando com sentimentos também, porque isso faz parte da escuta do mediador, ele precisa entender que todo sentimento tem um lado bom, né? Mesmo o excesso de raiva, ele pode ser danoso, mas quando a gente precisa ficar atento, né? Quando essa raiva dispara de uma forma que eu vou criando espirais destrutivas, mas a raiva é um sentimento quente que me coloca para frente, que me coloca em movimento, tá? A gente precisa disso, inclusive, para poder andar, para poder fazer as coisas. É essa adrenalina que vem, né? O excesso de raiva, ele vem a violência, né? Vem um estresse, se isso vem para dentro do sujeito. Agora, a gente precisa de uma energia, sim, né? A tristeza também tem um lado bom? Tem um lado bom. Quando a pessoa fica mais introvertida, essa energia volta para dentro do sujeito, essa energia vem para dentro, é onde ele fica mais reflexivo, é onde ele começa a pensar em outras alternativas, ele começa a refletir sobre aquilo que ocorreu, ele precisa desse momento, né? O luto, ele é muito importante, passar por esse momento desse retorno de energia para dentro de si, aonde a gente começa a elaborar outras possibilidades. Temos que ter cuidado com o excesso de tristeza, né? Aí já tem uma modificação, até mesmo química. A gente pode pensar em depressões gravíssimas. Isso é importante, né, ser pensado. O medo também tem um lado bom. Se a gente não tivesse medo, a gente não estaria aqui, não teria sobrevivido, os sapiens não estariam onde estão, né? Estaria se jogando, né, abismo abaixo. Então, assim, o medo também é um lugar da autopreservação. O excesso de medo é prejudicial, principalmente quando ele está paralisando esse sujeito, né? Causando excesso de sofrimento, né? Alegria é maravilhosa, etc. e tal, e aí a gente está aqui numa sociedade hoje, num momento em que está sendo louvado o tempo todo, alegria, felicidade, etc. e tal. Mas a alegria também, o excesso de alegria também é muito sofrimento, né? O excesso de alegria é danoso para o sujeito, é danoso para quem está ao redor dele, né? Essa euforia desmedida, né? Que a gente chama até de mania, né? Causa estragos imensos. Bom, gente, eu vou parar por aqui hoje, porque eu sei que a gente poderia dar continuidade sobre esse outro lugar também, que é o lugar de escuta do mediador, aonde ele também, para ele, é importante ele escutar o outro sem fazer julgamento, principalmente com relação aos sentimentos que a gente acolhe, não é isso? Não existe sentimento ruim. Esse sujeito é um lugar na mediação também para esse sujeito poder falar desses sentimentos, né? Falar da raiva, da tristeza, do medo, da alegria, do nojo. A gente faz esses acolhimentos nas sessões individuais, né?
evita-se o posicionamento. Isso eu estou falando dentro do Sejusc, mas a gente tem na mediação transformativa que isso é feito em comum, em conjunto. É interessante a gente lembrar que existe um lugar diferente, por isso que é importante o mediador saber desse lugar. Aquele mediador que é escolhido pelo outro, que eu tenho uma transferência por essa pessoa, eu tenho uma aposta, ele pode colocar todo mundo junto, ele pode deixar o barril de pólvora explodir, que aquilo pode ser reorganizado. Existe uma transferência aí nesse lugar, nessa figura, para esse mediador. Mas quando aquelas pessoas, dentro lá do Tribunal de Justiça, né, elas são mandadas para uma mediação, que elas fazem uma aposta na mediação, é muito importante que o mediador também tenha cuidado, né, e consiga acolher essas pessoas, e para isso a gente faz uso das sessões individuais, principalmente quando a gente está validando sentimentos, tá? Mas isso aí depois eu combino com o Jorge um outro momento para a gente falar sobre essa questão dos sentimentos, para falar sobre o pensamento gera sentimentos que gera comportamentos, e aí a gente vai caminhando por aí, tá bom? É isso. Agora eu quero ouvir vocês, eu preciso escutar vocês. Preciso muito, cadê vocês? Ai, pronto, cheguei. Ai, cheguei vocês aqui. Ai, que bom ver todo mundo! A gente não estava vendo ninguém. Só tava vendo... Primeiro vamos atender um pedido do Nelson, que pediu para todo mundo ligar o vídeo, que ele quer tirar uma foto desse momento único em que nós temos, a essa hora, 41 participantes. Todo mundo se ajeita aí. Eu até tomei banho, passei perfume para esse evento. Que bom! E o Nelson vai tirar uma foto aí desse maravilhoso. Flavinha, deixa eu, como moderador, ser bastante rápido. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: você me inspira, tá? Você realmente me inspira. Você foi minha primeira supervisora junto com a Vânia e eu sou muito feliz por isso. E a segunda é falar de um desejo meu. Eu desejo que você volte aqui para falar para a gente em algum outro momento, tá? E que você diga sim, eu vou. Sim. E só para fazer uma intervenção para dar início à nossa conversa, quem quiser fazer pergunta, bota aqui no bate-papo. Quem quiser fazer perguntas que a gente vai anotando e vai falar pela ordem. Flavinha, quando eu ouço a tua fala, eu não posso esquecer do meu ídolo, que é o Sócrates, o filósofo Sócrates. Eu não posso esquecer da maêutica, eu não posso esquecer de que a mãe do Sócrates era parteira e ele era um parteiro de ideias. E foi ele que me inspirou a criar o blog e o WhatsApp Perguntas Poderosas. E graças a essa inspiração que eu tive com o meu querido Sócrates, né, que eu já chamo ele de querido, isso hoje está acontecendo. Eu não sei se você pode fazer alguma relação, porque você falou muito na questão das perguntas, né, e o Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo, e ele fazia as pessoas se elaborarem a partir das perguntas. Essa seria a minha primeira e rápida intervenção, e eu agora, com a sua resposta, junto com a sua resposta, vou anotando aqui quem quer fazer as perguntas para a gente ir passando de uma maneira muito educada e gentil as perguntas para você. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Sim, olha, primeiro eu quero te agradecer muito, quanto, né, porque assim, eu não pode elogiar muito, olha o ego, olha o ego. Pois é, o ego, o narciso, nossa senhora, olha, anos de análise para cortar fora o meu narcisismo, você vem. Olha só, gente, tem tudo a ver, é isso mesmo, né? Quando essa apresentação que eu estou trazendo hoje e tal, a gente escuta isso, de que lugar que isso vem, de onde se bebe dessa fonte, né? Quando a gente pensa no simpósio lá do Platão, aonde ele começa a trabalhar a questão da própria narrativa do Sócrates. Gente, quem não leu, leiam, porque é um discurso sobre as narrativas amorosas, né? Sobre o amor, né? E é muito interessante porque ele traz esse lugar que é o lugar desse querer saber sobre o outro, e que a gente só pode saber sobre esse outro a partir do momento que eu não sei.
E é por isso que eu pergunto e por isso que eu faço as minhas perguntas abertas, mas não é só uma pergunta assim, vamos fazer um roteiro de perguntas. Não, não existe roteiro. Porque a pergunta vem da fala do outro, vem da minha inquietude de querer saber sobre esse outro. Isso vem, gente, de um desejo que é esse desejo de querer acessar aquilo que esse outro não traz de uma forma clara e evidente, né? Freud dizia o seguinte, que a psicanálise ela era um método de investigação do inconsciente. É isso, um método de investigação do inconsciente. Eu arrisco a dizer que a mediação é uma busca, né, de investigar esse enlaçamento, essa rede que é tecida entre o inconsciente e o outro. Ai, ai, ai. O Júlio está ali me olhando e fala assim, essa mulher está fazendo muita bobagem. Para quem não conhece, o Júlio é um psicanalista que está ali, meu querido colega. Mas, assim, o que é esse outro não diz e o outro também não diz, que quando isso é falado, é verbalizado, é elaborado, se constrói um terceiro dito que pode ser enlaçado, né? E pode ser feito um acordo. Eu acho que, gente, isso que me move, entende? Porque, assim, a partir do momento que eu consigo, eu procuro, né, enxergar aquilo que ocorre dentro de uma mediação, essa elaboração, é a elaboração única de cada um, é uma história. Quando o mediador ele faz um relato de uma mediação, aquilo é relato da história dele, está atravessado por ele. As outras pessoas podem dizer, os participantes podem escrever outras coisas, mas a gente está atravessado. Mas para fazer isso acontecer, para essa magia acontecer, eu preciso me abster do meu saber para poder perguntar. Se eu sei sobre o outro, eu não pergunto, não preciso saber. Eu já sei tudo. Eu já sei o que ele vai me falar. Que é a coisa mais broxante que você começa a falar e a pessoa fala assim, já sei o que você vai dizer. Aí eu falei assim, nem eu sei o que eu vou dizer. Para eu saber o que eu vou dizer, eu preciso falar, porque eu só vou elaborar aquilo que eu quero dizer a partir da minha fala. Se você está dizendo isso, eu nem sei como é que é isso. Né? Isso é a coisa mais broxante que tem para mim. Gente, vamos aproveitar que nós ainda temos 35 minutos e vamos fazer perguntas para a Flávia. Eu tenho certeza que ela vai adorar responder. João, não é possível que você não tenha nenhuma pergunta para fazer para a Flávia. Ajuda a gente aí para enriquecer o debate. João, tá aí, o João! Que bom te ver! Gente, o João também é lá da SEAP. Ele não gosta de falar isso para ninguém, mas eu sou fofoqueira, falo. Ele é um dos nossos mediadores lá também. Vai trabalhar comigo lá, fazendo capacitação dos policiais penais. Inês e Vânia, ninguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá, gente, vamos esquentar aí o diálogo. O Júlio, que é o psicanalista aí. Júlio, você tem que falar, Júlio. Júlio, fala alguma coisa, Júlio, para a gente. O Júlio está aí nessa trajetória desde o início. Nossa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Júlio vai falar. Júlio Deixa vai o Júlio falar? falar. Júlio? Júlio, estou viajando muito, Júlio. Júlio está sem som. Oi. Não, enfim, se é uma viagem bem boa, né? E essa articulação que você faz que é conceitual, né? Você articula assim alguns conceitos da psicanálise e de modo muito interessante. Por exemplo, essa ideia, né, desse
que se aproxima da construção do Lacan, né, do agente do discurso tonalista, né, que é um lugar de vazio, né, mas é um vazio que é motor, né, causa, né, e o próprio saber, né, no caso do analista, o saber inconsciente, né, que está assim, recalcado naquele momento, né, em que ele põe o discurso em prática. Então, trazer isso para a mediação, né, eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque o que possibilita, a meu ver, né, uma mediação é exatamente essa possibilidade, né, de que algo novo surja, né, algo que não seja, não venha de antemão, né, mas algo que surpreenda, né? E então eu achei muito interessante assim a maneira como você faz isso, é muito bom. Não era uma pergunta, né? Mas obrigada. Eu queria entender se era uma viagem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Flávia? Vamos lá, gente. A palestra dela. Cristina está com a mão levantada e a Regina também. Regina, quer ir na frente, pode ir. Eu falo depois. Oi, Flávia, parabéns. Oi, querida, obrigada. Você sempre nos acrescenta e nos acolhe. Não são palavras, são sempre também a mão, a pessoa, sempre acolhedora. É um exemplo para a gente. Eu como mediadora tenho dificuldade. Eu fiz até a pergunta que é o momento da talvez nossa vaidade ou nosso ego, quando as partes são inconciliáveis. Eu tenho dúvida sempre de entender esse time. Eu penso que eu excedo o limite porque eu tenho muito desejo de fazer com que as partes cheguem a esse consenso e às vezes me frustro. Então, queria ouvir isso de você. Aí, né, bem, né, como que a gente pode lidar nesse lugar de falta, né? É interessante que uma vez eu ouvi do Vesulo o seguinte, que o mediador ele é biodegradável. Se você termina uma mediação, né, e as pessoas vão lá, parabéns, foi ótimo, muito obrigada, saiba que a mediação foi uma merda. Se aquelas pessoas saem pela porta fora, né, conversando e nem olha para trás, tipo assim, pensando, o que a gente vai fazer aqui? A gente nem precisava estar aqui, saiba que foi um sucesso. As pessoas também precisam de tempo, né? E às vezes fazem opções diferentes. Uma vez eu escutei de um mediano a seguinte questão. Ele falou o seguinte para mim: Flávia, a mediação ela é muito importante, ela é muito poderosa, mas para eu conseguir me separar, eu preciso brigar. Eu já vi isso na minha análise e já cheguei à conclusão que eu só vou conseguir me separar dessa mulher, que eu quero me separar dela, se eu brigar. O brigar é ir para litígio. E é interessante porque, de uma certa forma, essa crença ali, ela também é sustentada por aquele que está ali assessorando, o próprio advogado. E o advogado também diz isso. Ele diz, eu sou advogado consensual do litígio, eu sempre trabalhei com litígio e me incomoda demais essa coisa agora dos advogados falarem que eles são colaborativos e que todos os advogados têm que ser colaborativos, porque os advogados bonzinhos são os colaborativos e o advogado mau, né, do demônio, é litigante. Eu não acredito nisso, ele diz. Tem um momento da briga, que é o momento da raiva, né? E tem um momento depois que você pode até celebrar e comemorar, mas também é necessário brigar. Então, assim, a gente peca também por
quando a gente acredita que todo mundo tem que ficar amigo, todo mundo tem que estar no consenso, vai ser tudo muito bom, tudo muito bem, né? Por quê? Nós somos diferentes. São 7 bilhões de pessoas diferentes. Quando a gente acredita que o lado bom, né, do lado ruim é quando todo mundo sai de mão dada, pode ter outras coisas ali que naquele momento isso não é possível. Mas também, Regina, para te confortar, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi acontecer isso diversas vezes. O acordo não é fechado na mediação, daí a 3 meses as pessoas fazem um consenso, fazem um acordo consensual, voltam para o juiz. Existe alguma coisa que começa a ser elaborada ali, começa a ser pensada, existe uma outra possibilidade de se ligar de uma outra forma, de se entender esse outro de um outro lugar. Então, nem sempre. Agora, lidar com essa frustração é tarefa de cada um, principalmente do mediador, que é biodegradável. E como diz o Júlio, aí ocupa esse lugar do vazio. É difícil, viu, gente? É difícil. Temos que elaborar muito tudo isso. Por isso que é importante, por isso, gente, que é muito importante o mediador escrever, tá? Então, assim, buscar ter um tempinho lá e escrever. Não quero publicar, não tem problema, mas escreva, né? Faça um artigo, faça para você, mas isso faz com que você consiga elaborar esse lugar do vazio. Eu acho, né? Para mim, tá, gente? Por favor, isso é para mim. A forma como eu lido com a angústia, né? Pode ser pintando quadro, pode ser decorando a casa, pode ser arrumando, né? Cada um do seu jeito. Obrigada. Quer a próxima fazer a pergunta? Eu vou falar, eu gostaria de falar. Ai, que delícia. Primeiro, Jorge, eu quero te dizer que você disse que a Flávia te inspira. Isso não é privilégio seu, desculpa dizer. Ela nos inspira a todos há muito tempo. Flávia, eu gostei muito, toda hora eu te ouço, né? Você sabe, né? A gente fala muito e troca. Eu gostei muito hoje, agora, quando você trouxe e bateu e repetiu, né? Dessa história da gente ter que tomar cuidado e não achar que sabe, né? Não achar que sabe, né? Isso é muito importante, isso deve ser um mantra na cabeça da gente. Vou contar, hoje eu fiz uma mediação civil do Sejus. E a gente agora recebe uma equipe nova, né, que a gente conhece online, né, e fala meia hora antes. E eu ainda falei essa bobagem, assim, disse, hoje não acredito que nós vamos ter uma mediação cheia de emoções e sentimentos, porque era uma mediação civil, né, enfim. E não é que no final, quando começou a mediação, e que a gente percebe, né, que eu percebi, caramba, você formou um juízo antes, né? Eu falei isso para a equipe, tá? Formei um juízo, e não foi nada daquilo. Foi uma mediação de 2 horas, que até foi bastante interessante, foi riquíssima, fizemos uma remarcação, e eu acho que nós vamos ter chance deles entrarem num consenso, mas é importante isso que você falou, tem que ser um mantra mesmo, a gente tem que entrar sempre, sempre, sempre naquela posição que você não sabe, não conhece e que ali cada vez vai ser uma coisa diferente, que você vai ter que realmente ficar naquele lugar de que não sabe para poder... E conforme você consegue ir entendendo o que vai acontecendo e as pessoas se ouvindo, a coisa toda... Aí a magia acontece, né? Às vezes a coisa começa a andar, né? Enfim, eu só quis pontuar que eu gostei muito hoje, isso vai ser um mantra, é um mantra. Obrigada. Sérgio Val, você quer verbalizar a sua pergunta para a Flávia? Fica à vontade. Oi, gente, boa noite a todos, tudo bem? Quero agradecer novamente aqui, quer dizer, novamente,
porque eu estou sempre agradecendo o carinho da Flávia, sobretudo conosco lá que estamos nos formando na turma de mediadores lá da Emerge, nessa batalha online. Estou vendo aqui a Tânia, enfim, tem aqui a Cláudia, tem aqui a Beatriz, as companheiras queridas que estão lá com a gente nessa luta, né? Eu fiz uma pergunta aqui no chat, Flávia. Você falou de mediação no sistema prisional e eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessa experiência, como quais os desafios desse caminho aí que você está traçando, né? Não sei há quanto tempo também você já está nisso. Obrigado mais uma vez, tá? Ótimo. Bom, esse é Sérgio, obrigada aí pelo carinho, obrigada pela pergunta. Esse é um grande desafio. O que acontece? A mediação no sistema prisional, né, dentro das unidades, ela não ocorre de uma forma corriqueira. A gente tem alguns alunos que fizeram um curso de capacitação, que é mediador do sistema prisional, né? E esse curso começou em 2015, e cada ano tem essas pessoas. Hoje faz parte, todo o curso que é feito na Escola de Gestão Penitenciária, existe uma Escola de Gestão Penitenciária que forma essas pessoas fazem curso para trabalhar na classificação, para trabalhar no sistema administrativo. Então, todos os cursos têm uma disciplina de mediação, onde eu vou falando, eu faço propaganda da mediação. E existe esse curso, que é um curso de 60 horas, que é um curso para, a gente vai instruindo, fazendo ferramentas para essas pessoas atuarem no sistema. A gente não conseguiu ainda montar um núcleo de mediação dentro do sistema. É uma questão, o tempo todo a gente está sendo atravessado por questões políticas, muda o gestor, e você começa a fazer aqui e tal. Mas esse ano a gente está com uma parceria com a diretora da Central de Alternativas Penais, que é uma unidade onde ficam as pessoas que estão cumprindo penas alternativas, né? Então eles vão para lá, fazem curso, fazem parte de um projeto, então eles precisam fazer fazer círculos restaurativos, e lá a gente vai implementar o primeiro centro de mediação do sistema. Para isso, a gente está treinando algumas pessoas para trabalharem ali também. Mas isso não é ainda uma coisa que eu posso falar que está acontecendo. Isso está em fase de formatação, a gente está fazendo projeto. Esse projeto a gente tem que mandar para o diretor, para o diretor, e tem toda uma outra questão. É algo muito mais próximo, não é um modelo de mediação penal, onde você necessariamente está treinando os presos para fazerem mediação entre eles. É mais próximo do modelo de mediação que a gente trabalhou um tempo com a polícia comunitária. Tá? A gente está trazendo esse modelo para os próprios, hoje, policiais penais, que é o inspetor penitenciário hoje, ele tem uma classe que chama policial penal, ele possa agir dessa forma. O que eu tenho? Eu tenho hoje um artigo, um relato, desses 6 anos de curso que a gente fez, eu fiz uma pesquisa para embasar um trabalho de uma especialização que eu fiz com essas pessoas que fizeram o curso, né? E, assim, 90% dizem que o fato de ter feito o curso de mediação facilitou o trabalho dele dentro de uma unidade prisional. Isso fez com que eles hoje consigam ficar menos adoecidos, lidarem melhor com o estresse, porque hoje eles trabalham com essas ferramentas, né? Isso eu tenho, assim, para você, mas não é algo que ocorre de uma forma ampla e restrita. É muito incipiente, é uma coisinha aqui, outra ali, né? Agora, o João, que está aqui, ali, João Bosco, ele vai me ajudar, né, João? Porque eu fico lá sozinha, assim, quer dizer, isso, gente, não é falta de interesse, não. É porque a gente hoje tem muito poucas pessoas, né? A gente tem hoje, eu acho, um quadro de 4.000 inspetores para 52.000 presos, tá? A gente trabalha com um déficit muito grande de profissional mesmo.
Flavinha, Oi, olha diga, só, diga. faltam Ah, 19 minutos, nós temos a Regina, aqui está identificado como Tenório Viegas, o João, e a gente já tinha encerrado e a Neise pediu. Então, assim, o nosso interesse é atender a todo mundo, mas nós temos um compromisso mesmo de que o evento se encerra impreterivelmente às 21 horas. Então, vamos tentar agilizar para todo mundo poder ser atendido. Regina, por favor. ok. Regina, você quer falar? Regina Menezes? Isso. Não, eu Você já está com a fiz mão a minha levantada. pergunta. Tem alguma Eu já outra? fiz. É porque sua mãozinha está levantada aqui. Ah, não, desculpe, foi Então, anteriormente, tem alguma perdão. outra Regina que queira falar? Não, né? Tenório Viegas provavelmente está no nome do escritório. Se quiser se identificar para perguntar, por favor. Jorge, depois você anota as perguntas para mim e gente, quem quiser falar comigo pode falar. No final, a gente passa o Jorge manda um contato, tá? Porque eu não consigo ver o chat. Tenório Viegas quer falar? Eu estou vendo aqui a pessoa sem o. Eu pedi para ativar o som, ativou. Acho que ela está com dificuldade, Jorge. Então vamos passar para o João, depois a gente volta para ela. Ah, ela conseguiu. Conseguiu? Então pode falar, por favor. Oi, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer, né, Flávia, que foi excelente, né, a sua explanação, e te perguntar, com relação a toda a explanação sobre como lidar, né, com as emoções, a importância das emoções, o lidar com a raiva, né, do mediando, no momento da mediação, normalmente a orientação é para que nós deixemos ele falar e se acalmar e tentar ir trazendo para a racionalidade. Você teria alguma outra sugestão? É o que a gente chama de validação de sentimento, né? É muito interessante porque se as pessoas estão realmente com sentimentos muito exacerbados, o que eu digo, a gente vai fazer isso na individual. Só o fato de você estar ouvindo aquela pessoa individualmente, isso também já faz com que aquilo decante um pouquinho, né? Quando a gente estava trabalhando no presencial, a gente percebia que a gente podia dar umas paradinhas, tipo, vamos beber uma água, vamos tomar um café, né? E quando a gente está trabalhando online, isso fica também diferente, né? Mas é possível a gente usar esses recursos, inclusive validando, né? Acolhendo essa raiva, né? Como é que se acolhe a raiva do outro sem levar um soco? Esse que é o grande desafio. Acolhe a raiva dele a partir do momento que você mostra que isso faz parte da humanidade. Isso faz parte, inclusive, da sanidade dele. Uma vez, numa mediação, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque eu sei que a gente está sem tempo, uma mediação, a menina estava assim, e aí eu perguntei para ela assim, o que você está sentindo, né? Aí ela falou, estou com muita raiva, muita raiva. E eu falei para ela assim, que bom, a raiva tem um lado bom, ela te coloca em movimento, ela te trouxe até aqui. Gente, quando ela ouviu isso, ela fez assim, ela esvaziou, né? Isso é uma validação daquela raiva. A raiva tem uma razão de ser. A raiva, ela promove ruptura, a raiva coloca a pessoa em movimento, a raiva, ela, quando ela não é desmedida e destrutiva, né, ela também tem o seu lugar. Que bom. João, a palavra está contigo. Então, meus amigos, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se... É porque eu estou com Bluetooth, aí eu não sei, eu nunca sei, às vezes, se estou sendo ouvido. Tá ótimo. Nossa, falaria tanta coisa, mas vou ser bem objetivo.
As pessoas não têm noção do que o trabalho de formiguinha que a Flávia faz lá na EGP em tentar jogar sementes num terreno extremamente árido, sem adubagem, sem humus. Então, o trabalho de Flavinha lá em semear a mediação, o sistema penal, é um trabalho assim... Olha, Flavinha, eu fico muito feliz de estar aqui te vendo e te ouvindo, porque eu conheço esse trabalho há muitos anos e eu sei o quanto você se esmera para poder colocar isso em prática naquele terreno. Então, parabenizar e gratificá-la, e gratidão por tudo. Não sei nem por onde elencar, por onde começar. Falaria aqui horas, faria uma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta para mim, que é uma dúvida de mediador, que eu sou um aprendiz de mediação desde 2010. Eu comecei a aprender e estou aprendendo até hoje, e é legal quando você coloca a gente nessa posição de dúvida. E é uma dúvida profunda que eu tenho, e não sei se vai ser uma dúvida ou se vai ser uma provocação, né? Porque vai ser uma dúvida que eu tenho mesmo há muito tempo, e eu queria até conversar com vocês sobre isso. A dúvida é a seguinte, Flavinha: existem pessoas em que dizem que pessoa A, pessoa B... Não, isso aí é psicopata, não, isso é neurótico, isso, até provocando aí o Júlio Mafra, que é psicanalista, aí esse pessoal da área da psicologia, da psicanálise, da área da psiquiatria. Não, esse cara não pode, ele não é mediável. Essa pessoa é louca, essa pessoa é maluca, não dá para fazer mediação com ela. Eu queria te provocar nesse sentido, e que você, se puder, trazer até alguma coisa prática para a gente, que você também já tem uma estrada muito boa, que você também é psicóloga, e trouxesse para a gente: existe isso? Não, isso aí não dá para fazer mediação, não, porque esse cara aí, ele sei lá, está dentro de uma caixinha, não sei. Então, eu acho que é uma provocação nesse sentido que eu estou te fazendo, ó, e um beijo na sua alma, minha filha. Beijo grande. João, eu acredito que a mediação é sempre uma aposta, né? O que vai ser feito se você de uma certa forma, retira do objetivo a questão do acordo, né, daquele acordo formal, e você entende a mediação como uma construção e uma elaboração, ela é possível. O que eu fiz? Uma mediação muito interessante. Eram 2 irmãos. Os 2 irmãos estavam, um de 54 anos, o outro de 60, e eles estavam brigando muito. Eles moravam na casa dos pais, os pais já tinham morrido, e era o único imóvel que eles tinham, e eles brigavam o tempo todo. Brigavam assim, jequim para cá, jequim para lá, chutou o cachorro, me bateu, me apertou na parede, o tempo todo, esses 2 senhores. E aí a mediação, escuta um, escuta o outro. Então, o que aconteceu nessa mediação? Um desses irmãos, ele apresenta, ele começa a falar sobre isso, de uma dificuldade que ele tinha muito grande em relação ao outro irmão, porque ele via vultos, ele escutava vozes, ele via coisas, e aquele irmão tinha arranhado ele, e ele sabia de mal. Então, como é que você escuta isso dentro de uma mediação? E o outro irmão? Ele é louco. Isso aí pode ser mediável? Né? E aí começa a se fazer um trabalho de escuta para tentar entender se aquele homem, ele reconhecia que tinha alguma coisa que ele poderia fazer para dar conta dessa angústia dele. Esse homem que vivia atormentado por essas questões aí. E aí, isso é um trabalho de mediação, gente. Ele termina a mediação dizendo que tinha algo errado com ele. Ele ia buscar um médico, o psiquiatra lá nessa época existia a clínica de família, e esse irmão, ele passa a ajudar e apoiar outro irmão. Então, o que é a mediação? Resolveu a história? Não. A mediação foi um reconhecimento dos 2 irmãos de que existia um problema com esse irmão. E com o outro também. Então, assim, como que é isso? Mas isso é mediação? Isso é um produto de uma mediação. Eles falaram aquilo que era possível, e o reconhecimento desse senhor de que havia algo errado com ele, que ele precisava de um médico, que ele precisava se tratar, é um conjunto de elaboração dos 2. E os 2 começam a se unir para poder cuidar desse problema.
Mas, Flávia, e como é que ficou a questão do cachorro? E como é que ficou a questão do gato, do periquito, papagaio? E vai sair da casa, vai sair da casa? Não ficou. Isso foi o que foi resolvido, isso foi o que foi possível, né? Então, assim, existe um outro desdobramento, né? Uma vez eu estava lá no Hospital Henrique Roxo, que é um hospital psiquiátrico para as pessoas que cometem crime e são consideradas imputáveis, e aí eu, na minha ousadia, resolvi que eu ia fazer uma palestra para eles sobre conflitos. Aí, né, começa lá a minha palestra, né? E para vocês, o que é conflito? E eles começam a falar, conflito é quando uma voz fala na minha cabeça. Conflito para mim é quando eu dei um tapa na cara da professora e ela me mandou para falar de sala. Era de outro lugar, era outra ordem, outra coisa. E o que virou aquela palestra? O que virou aquele encontro? Virou um lugar onde eles começam a falar da importância de se tomar um remédio dentro do hospital. Que o fulaninho não estava tomando remédio, por isso que ele estava assim, como que era importante isso? Que lugar é esse? Né? Que história é essa? Né? Eles vão trazendo outras coisas completamente diferentes daquilo tudo que eu imaginava que poderia acontecer ali dentro. E existe um outro tipo de desdobramento. Então, às vezes, uma mediação, em determinados casos, que não há mediação, se é possível uma determinada escuta, isso tem um outro desdobramento. Não aquele desdobramento que vai ter um acordo, né? Vai ser legitimado esse acordo, né? Não é dessa ordem. A mediação também tem limites, gente. Lembrem-se dos limites da mediação, né? Se a pessoa não tem capacidade de discernir, de tomar uma decisão, fica muito difícil dela participar da mediação, mas ela pode ter um outro tipo de desdobramento, desde que você ofereça a sua escuta. Flávia, você me dá licença? É porque a pessoa que fez a pergunta fez uma provocação e eu não resisto. Então, vou responder. Vai. Eu vou fazer uma citação aqui do Lacan, que ele diz que só há uma resistência em psicanálise, é a resistência do analista. E quem sabe se isso também se aplica à mediação. Será que só há uma única resistência, a resistência do mediador? Né? Boa. Eu acho que o exemplo da Flávia aí foi o que me lembrou né, na medida em que não houve uma resistência do mediador, alguma coisa aconteceu, né? O que foi possível. Né? Era isso, obrigado. Obrigado, Júlio. Olha, Flávia, a Neise pergunta se você pode disponibilizar o seu artigo sobre mediação no sistema prisional para os participantes do evento, tá? Então, posso. A Cláudia Ferreira, coordenadora do NUPEMEC, ela vai colocar lá eu vou disponibilizar para ela colocar no site do Tribunal de Justiça, da Emerge e tal. Eu passei para ela o artigo. Eu só não disponibilizei ainda porque é um artigo que eu faço no curso de especialização, que é um curso de especialização em psicopedagogia aplicada à gestão militar, gente, tá vendo? Aonde eu fui parar? Educação militar, que eu fiz no Forte Duque de Caxias, isso foi ano passado, e a minha coordenadora pediu um tempo porque ela tinha mandado isso para uma outra revista, mas isso vai sair em breve para vocês, pode deixar que vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? Flavinha, então depois você disponibiliza que eu coloco lá no blog. Eu queria mais uma vez reiterar que esse evento está sendo gravado, vai ser colocado lá no perguntaspoderosas.blog.br. Nós também temos um grupo de WhatsApp, Perguntas Poderosas. Eu deixei os meus contatos aí no bate-papo para depois vocês entrarem em contato comigo, caso tenham interesse. Tá? Gostaria de dizer também que toda primeira terça-feira, salvo exceções, nós trazemos pessoas conhecedoras de assuntos palpitantes de mediação para falar para o grupo. Tá? A próxima palestrante será a Márcia Rosa. Ela vai falar sobre CNV e mediação. A gente só está fechando a data aí, que ela teve um probleminha com a primeira terça-feira, mas vocês vão receber informações sobre isso. No mais, Flávia, eu não sei nem como te agradecer, né?
Eu que agradeço vocês. Foi assim uma inspiração para todos nós. Você é uma palestrante de primeira linha, entendeu? Você faz a gente pensar, refletir, elaborar, como você falou. Flávia não me via há muito tempo e assim que ela recebeu minha ligação, ela falou: Jorge, e eu me senti tão acolhido. E na segunda pergunta eu falei: você quer fazer uma palestra para a gente? Claro! Aí eu me senti mais especial ainda. Você me fez me sentir especial. Muito obrigado, tá? Então, gente, eu estou encerrando o nosso evento, agradecendo demais a presença de vocês, tá? Se a Flávia, eu vou deixar a Flávia para encerrar em definitivo o evento, e se ela quiser deixar alguns contatos, caso vocês queiram entrar, falar com ela para tratar de outros assuntos, tirar dúvidas. Então, Flávia, muito, muito obrigado, tá? E deixo você encerrar o nosso evento. Ai, que honra! Eu quero agradecer a todos os presentes aqui, né? Para mim é muito importante essa troca com vocês. Isso, né, me faz assim pensar se esse trabalho é por aí mesmo que a gente vai, né? Às vezes eu acho que fica meio aéreo, sabe? Meio etéreo. E eu preciso muito de escutar os meus colegas mediadores e vamos, o que nós estamos fazendo? É esse caminho, né? Para quem não tem meu WhatsApp, meu contato, a Flávia Galo, né? Meu WhatsApp eu vou falar aqui, é 21 99627 2342. Meu e-mail, Flávia F de Frois, galo com 2 L's, @gmail.com. Para mim é um prazer imenso conversar com vocês, tirar dúvida. Eu não consegui ver o chat, então quem quiser entrar em contato, perguntar, estamos aqui. O Júlio Mafra está trazendo para a gente essa pesquisa que ele fez sobre esse conceito da mediação, né, na obra tanto do Freud quanto do Lacan. Eu acho que isso é interessantíssimo, isso é inédito, nunca vi ninguém falar nem pensar nisso, pelo contrário, né? A gente trabalha de outra forma. É importante a gente conhecer outros lugares, outros discursos, né? Então, esse é o pessoal da TCC que trabalha com pensamento, emoção, comportamento também, o pessoal que trabalha com neurociência também. Então, assim, eu deixo um recado aqui para vocês: não parem, né? Em movimento, essa busca pelo querer saber o que é isso, como que né? Eu acho que a mediação, ela trabalha com multiparadigmática, ela trabalha com vários modelos, vários paradigmas, então eu acho que é por aí. A gente, né, não cabe ficar dentro de uma caixinha, cabe a gente ouvir várias histórias, ter vários olhares, eu acho que é por aí. Essa formação ela é permanente, como o João lembra, que, né, a gente está sempre em formação. O mediador, ele só está formado e é mediador depois que ele está lá no cemitério, acabou, morreu. Pronto. Mas, enquanto isso, a gente está sempre em formação, né? É isso aí, a gente está sempre aprendendo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e ver tanta gente querida que eu não vejo há muito tempo, né? Beatriz, Cláudia, Regina, Raquel, Silvério, Elaine, né? A Vânia Baeta aí, né? A minha querida Cristina, a Regina, a Tânia que está ali também. Gente, é uma gratidão imensa, né? Estar aqui com vocês, né? E são pessoas assim que a gente faz parte do meu encontro aí nessa caminhada de mediação. Gente, então a gente encerra aqui a nossa reunião. Muito, muito obrigado.